Em linhas gerais, Pedrosa, eu fiz até um post bem forte essa semana nos meus stories do Instagram, mas eu queria te ouvir. Qual é a tua opinião a respeito de SAF? Tu é a favor? Tu é contra? Tu acha que tu não tem outra solução? Qual é a visão do Lucas Pedrosa a respeito de SAF? Completamente a favor. Se tratando do contexto do Vasco, o Vasco é um clube, cara, que tá há 20 anos sendo sucateado pelos vascaínos, né? Que no caso eles se dizem vascaínos. Foi o Eurico, com todo respeito ao maior ídolo da história do Vasco, foi o Roberto também, das pessoas que estavam ao redor dele principalmente, porque o Roberto, coitado, ele é uma flor no sentido de ser uma pessoa maravilhosa. Eu acho que muitas vezes ele foi apunhalado ali na gestão dele, de pessoas que são mais maldosas, digamos assim. O Roberto era uma imagem, vamos Era ser uma sinceros. imagem, era uma imagem. Era entendeu? um grupo e Perfeito. ele era o rosto. E ele foi largado. E aí depois veio o Eurico de novo, Campelo, Eurico também e o próprio Campelo e Jorge Salgado. O Campelo e Jorge Salgado. Então assim, são pessoas que infelizmente, gente, não só tornaram o Vasco da forma que o Vasco é hoje em dia. O Vasco é um clube que até 2008 era colocado como um clube colossal do Brasil. Colossal, assim. O que é o Vasco? Irmão, o Vasco é o Vasco, pô. As pessoas falavam assim, o que é o Vasco? É o Vasco da Gama. É o clube que é tetracampeão brasileiro, tricampeão continental, que nunca foi rebaixado. É o Vasco do Romário, do Edmundo, do Juninho, do Roberto. Esse Vasco, Dieguinho, Sumiu. acabou, pô. Acabou. Desculpa, ao torcedor vascaíno, esse Vasco não existe mais. O que existe desse Vasco aí É só história. é só história, irmão. É só história. O Vasco hoje é o Vasco do folclore do Ribamar. Com todo respeito ao Ribamar e todos os jogadores que estão lá. O Vasco hoje é o clube que perdeu mídia porque tá na sua 5ª Série B. O Vasco hoje é um clube que conquistou um campeonato nacional ao longo desses 20 anos. Que tem 2 campeonatos cariocas. Que apanha pro Flamengo e a gente não tem o que fazer. Tá ligado? O Vasco hoje é um clube... Não, e começou agora a apanhar pros outros. Pros outros. Porque o Fluminense era o freguês que já não é mais freguês. A gente ainda... O Vasco hoje é um clube que, infelizmente, é rejeitado por jogador mediano, porque não pagava salário, até a 777 Partners chegar. O Vasco é um clube que as pessoas, inclusive, ligam uma pra outra, jogadores. Vou pro Vasco? Vou nada? Vou pro Vasco nada? O Ceará tá com salário aqui no mesmo patamar do que o Vasco. Eu vou pro Ceará, pô. Com todo respeito ao Ceará, que é um grande clube também. E digo mais, América Mineiro, a gente teve aqui agora um exemplo recente, o Pedro Raul, foi pro Goiás. Foi pro Goiás. É com esse time que a gente disputa jogador. E assim, olhando a política... Disputa e perde. Não é só disputa e ganha, perde. Disputa e perde. Exato. E assim, olha pra política do Vasco. Você enxerga alguém capaz de revitalizar o Vasco em curto tempo, onde a paciência da torcida, que já é demais, não vai acabar sem as condições financeiras que, por exemplo, a 777 tá oferecendo? Não tem. A única pessoa que, nesse processo todo também, que eu enxergo, que eu nem sei o que poderia fazer, poderia também ser ruim, mas que pelo menos pela justiça deveria ter entrado como presidente do Vasco, é o Júlio Brandt, porque ele ganhou a eleição. Ele ganhou no preto e no branco. E ele tomou desculpa, eu não gosto de usar essa palavra, mas ele tomou um tapete do Campelo, do Eurico e de todo mundo. Então assim, talvez naquele momento, até por ele já ter estudado o Vasco desde 2013, da primeira eleição que ele participou, 2014 no caso, mas ele já estudava desde 2013, talvez ele poderia ser uma pessoa que o Vasco estaria em um momento diferente. Um momento diferente seria o suficiente para o que a gente quer do Vasco? Talvez não. Acredito que não. Me permite só fazer um parêntese aqui, em cima do que você falou do Júlio. Cara, é minha opinião. Eu tenho uma opinião diferente e aí eu vou fazer o contraponto do Real Madrid. Quando a gente falou do Real Madrid que a camisa pesa, e aí a gente comentou de espírito, ambiente, que o cara chega ali, ele incorpora o clube vai pra dentro dele, ele entende onde é que ele tá entrando. O Vasco é o antagonista disso. O Vasco, de uma maneira geral, é um ambiente onde o jogador chega, que ele... Cara, eu tenho uma paráfrase, vamos colocar assim, que é uma parábola, vamos até dizer assim, que é o seguinte: se o Vasco montar um time pra ser campeão brasileiro,
ele vai pra Libertadores. Se ele montar um time pra ir pra Libertadores, ele vai ficar no meio da tabela. Se ele montar um time pra meio de tabela, ele vai ligar contra rebaixamento. E se ele botar um time de meio de tabela, ele vai cair. Ele vai cair. O Vasco rebaixado em 2020 não era time pra cair. O de 2013 não era pra cair. Não tinha goleiro. Mas não era pra cair. O que tava dentro de campo, qual é, cara? O Vasco termina o primeiro turno em 11º, se eu não me engano. Mas aí, beleza. É erro de planejamento. Que é o senhor René Simões que estava lá, que inclusive eu trabalhei com o René, um abraço pro René. Mas desculpa, o trabalho que ele fez no Vasco é muito ruim. Em 2020 é a mesma coisa. O time do Vasco não era pra cair em 2020. O time do Vasco com a camisa do Goiás ficaria na Série A naquele ano. Eu não tenho dúvida. Inclusive eu falo isso com os meus amigos. Não, o time é o time pra fazer... se você pega folha salarial e papel, esquecendo o contexto, o Vasco é time pra ficar na primeira página da tabela. 10º lugar, 11º, por ali. Uma boa. Tranquilo. Mas aí você pega o contexto e na época a gente ainda era muito próximo. A gente tinha um grupo de WhatsApp, eu, Mário Coelho, Juninho, Campista. Eu fiz um vídeo no canal que na época os moleques riram. Eu falei, ó, eu vejo 2 cenários pro Vasco em 2020. Inclusive se procurar no canal, tá. Eu falei, ó, das duas uma. Ou esse ano o Vasco vai, porque o Guarim ainda tava, o Guarim não tinha saído. Falei, ó, ou o Vasco vai brigar em cima ali, pra Libertadores, meio de tabela. Por outro lado, nós temos eleição, um grupo com muito moleque novo, porque você tinha Marrone ainda, você tinha Thales Magno, você tinha algumas peças principais do elenco, moleque. Eu falei, é um grupo que tecnicamente é bom, tem uns medalhões de contraponto que tinha aí do Guarim, tinha o Castan, tinha esses caras mais cascudos em volta. Que das duas, uma, ou esse time, quando vinha a pressão de salário atrasado, a gente sabe que o Vasco ano de eleição é um inferno. É um inferno. E esses moleques com a responsabilidade de resolver, ou das duas, uma, ou esse grupo vai brigar contra rebaixamento por isso, porque não era por time, era por esse ambiente de merda, ou se conseguirem botar o salário razoavelmente em dia e botar a política de um lado e conseguir blindar o futebol, o Vasco tem condição de fazer um ano tranquilo. Com o elenco que o Vasco tinha no começo do ano, os moleques riram. Falaram, porra, Diguinho, aí tá de sacanagem com a minha cara. Se o Vasco ficar de meio de tabela, 13º, como foi com o Luxemburgo em 19, até agora você falar pra mim que o Vasco tem condição de ser rebaixado com esse time, batata, o Vasco foi rebaixado. Eu falei, tá vendo aí? Quando você entende o ambiente, perfeito. Porque a análise pura, time, papel, vai muito além disso. E isso que me irrita, com todo respeito a todos os colegas, eu tenho um respeito absurdo, eu sou um cara que pode perguntar pra qualquer pessoa. Dificilmente eu trato alguém, é só se a pessoa fizer alguma coisa pra mim. De resto, irmão, pra você falar de Vasco, você tem que viver o Vasco. A verdade é essa. Se você não entender o contexto desse clube, desculpa, não é querendo gabar a gente aqui não. Você não tem condições de falar de Vasco. É aí que eu entro na coletiva. Não tem condições. Se você não entende... A coletiva é isso aí. Porque quando... Tem uma galera que faz meio matéria, mas não tá ali dentro do torcedor. E outra coisa, se você não entender o contexto, você não consegue analisar Vasco da Gama. Porque assim, ano de eleição, o Vasco é o clube do Brasil e se bobear do mundo, que é mais complicado eleitoralmente, falando de política, disparadamente. É uma coisa que afeta em tudo. Então, resumindo o que eu tava falando, o Vasco é um clube que deve salário, o Vasco é um clube que é sucateado na sua administração, que foi, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho ao Eurico, muitas vezes tratado como um clube de ditadura mesmo. O Vasco era um clube onde as pessoas se fechavam, e aí a partir do momento que você colocou o Campelo, que pouco sabia de futebol, afundou mais ainda, o Salgado é outro que não sabe nada de futebol mesmo. Não, ele quando abre a boca é uma tragédia. Não sabe nada, é uma tragédia, entendeu? E isso cada vez mais vai ficando muito claro pro torcedor. Então assim, cara... Um in-off disso aqui, um in-off que eu peguei no dia do evento da inauguração da estátua, a gente conversa com todo mundo. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu falei, pô, e aquela declaração lá do Salgado lá em Chapecó, de que, pô, se demitiu... Não, independente do que aconteça, o Zé Ricardo é meu treinador, tá mantido e acabou. Uma pessoa virou pra mim e falou assim, irmão, quantas vezes a gente já falou que o Salgado não pode dar entrevista pra ninguém, não sabe falar. Internamente. Quem deixou, o termo que me falaram, quem deixou o Salgado falar aquilo, foi até pro Lai da Globo, e aí, cara, ele não tem a mínima condição de falar, ele não pode falar, ele não sabe falar. Internamente, a equipe de assessoria que já saiu do Vasco do ano passado. Ele, na última entrevista que ele deu, ele falou que é um milagre. Eu tava no meu sofá de que o Vasco tá com salário em dia. Cara, é uns discursos do Salgado completamente fora da realidade. É fazer o torcedor de idiota. De idiota. Internamente, é unanimidade que o Salgado não pode falar. Ele só fala quando é último caso.
Quem fala hoje pelo Vasco é Osório. o Osório. E fala muito bem. Fala muito bem, porque é político, sabe falar. E é isso. Porque é um cara que, infelizmente, eu acho que assim, o maior arrependimento da vida do Salgado foi ter se candidatado a presidente do Vasco. Eu tenho certeza disso. O que eu escuto muito é o fator vaidade, que ele sempre sonhou Ele é em ser presidente do Vasco. só que ele pegou num momento que ele não deveria ter feito. O Dieguinho, a gente fala aqui, quem é o maluco que vai emprestar 26 milhões de reais pro Vasco? Esse cara emprestou 26 milhões de reais do bolso. O cara tem um puta apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, tá com a vida feita, tem a empresa dele. O cara tirou 26 milhões de reais do bolso pra investir no Vasco. Então assim, discordar que esse cara é Vasco, alguém contestar que esse cara é Vasco, não existe. Só que ele não sabe nada de Vasco, em sentido futebol mesmo. Viu a declaração que ele deu pro Flávio Dias? Pô, o futebol tá muito diferente, realmente. Realmente. Então, ele tá em outra realidade, entendeu? Ele tá encarando o futebol como se fosse nos anos 90, 80, ainda não é mais assim. Não é, e ele pegou um clube que é sucateado. O Vasco é um clube sucateado. Então, falando de 777, de 7777, de SAF, não existe, e o Vasco ainda teve uma oportunidade, e vai ter uma oportunidade, de pegar uma boa proposta, que é a proposta da 777, que dentro do contrato você prevê investimento no futebol anualmente, cerca de 200 milhões, que você prevê, no mínimo, ali, uma manutenção de São Januário ou até uma possível reforma, você prevê a reestruturação do seu CT, dos seus ativos, que a gente chama, de São Januário, dos CTs do Vasco da Gama, da base, do profissional, de reestruturar como clube, de colocar o Vasco, de uma vez por todas, dentro do século XXI. E de, principalmente, porque a gente tem, e repito aqui, o maior potencial adormecido do Brasil é o da torcida do Vasco. Disparadamente. Então, corroborando o futebol e melhorando um pouco... Dieguinho, você é Vasco pra caralho. A gente não quer muito não, Dieguinho. A gente só quer fazer uma Série A direitinha, beliscar uma Libertadores ali e daqui a pouco, progredindo, conquistar os títulos. É isso.